Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Márcio de la Cruz Lui e hoje nós falaremos sobre o tema gestão de projetos. Gestão de projetos é um tema importantíssimo na carreira de vocês. Vocês utilizarão esse conhecimento para poder conduzir projetos durante a vida profissional de vocês. O que é projetos? Na verdade, tudo é um projeto, né? Se a gente quer fazer uma viagem internacional, isso é um projeto. Se a gente quer fazer uma alavancagem na nossa carreira, isso pode ser um projeto. Algumas empresas, elas trabalham em estruturas voltadas para gerenciamento de projetos, né? Antes da gente falar da disciplina, eu gostaria de contar algumas coisas para vocês sobre gerenciamento de projetos. Então, a primeira coisa é que a gestão de projetos, ela foi regulamentada, ela foi mapeada com uma coisa que a gente chama de PMBOK, que é um mapa onde está escrito, onde estão escritos as melhores práticas de gerenciamento de projetos. Quem mapeou isso? Quem mapeou isso foi o PMI, que é o Project Management Institute. Então eles analisaram e avaliaram quais seriam as melhores práticas para um gerente de projetos, né? Quais são as áreas do conhecimento que ele tem que ter, quais são as habilidades que esse profissional tem que ter, e tudo isso foi descrito num documento, né, que virou um livro, obviamente, chamado PMBOK, né, que é o Project Management Body of Knowledge, né. Aqui o PMBOK ele já está na 5ª edição. Então, o que isso quer dizer? O PMI é um instituto, né, esse instituto fez um mapeamento de quais são as melhores práticas de gerenciamento de projetos, escreveu essas melhores práticas num documento chamado PMBOK, né. Se você estudar o PMBOK, né, você pode tirar uma certificação, que é uma certificação internacional, né, que é a certificação de PMP, né, que é o Project Management Professional. Para tirar uma certificação PMP, né, que ela é expedida pelo próprio PMI, você precisa comprovar que você teve treinamento em gerenciamento de projetos, mais ou menos 35 horas de treinamento. Você precisa comprovar que você tem experiência em gerenciamento de projetos. Essa experiência ela vai variar se você tem nível superior ou não. Se você tem nível superior, você precisa comprovar algo em torno de 4.000 horas. Se você não tem nível superior, você precisa comprovar algo em torno de 7.000, 7.500 horas. E aí você estuda o que tem no PMBOK, né, estuda mais alguma coisa, né, faz um selfie de estudo sozinho. O PMI recomenda mais ou menos 80 horas de estudo, além do treinamento de 35 horas. Junta todas essas coisas, né, consegue uma documentação das empresas que você já teve experiência em projetos e marca uma prova que é aplicada pelo próprio PMI. Nessa prova você vai fazer uma prova sobre os seus conhecimentos de gerenciamento de projetos e se você passar na prova, você ganha uma certificação de PMP. Isso significa que você está habilitado pelo PMI para exercer a profissão de gerente de projetos. Você trabalhará com projetos. Um gerente de projetos, normalmente, ele trabalha num PMO, que é um escritório de projetos, Project Management Office. É onde o gerente de projetos trabalha, ou seja, dentro do PMO existem diversos gerentes de projetos trabalhando em diversos projetos. Aí vocês podem estar me perguntando, mas professor, eu não tenho experiência nenhuma em gerenciamento de projetos, né? E eu gostei dessa história, queria tirar uma certificação expedida pelo órgão PMI. Você pode também tirar a certificação KPM, né, que é uma certificação onde você não precisa comprovar horas em projeto, experiência no gerenciamento de projetos. Tirando uma certificação KPM, você pode, por exemplo, arrumar uma oportunidade num escritório de projetos, num PMO, ganhar experiência ou participando de projetos ou gerenciando projetos, né? Você vai ganhar experiência e aí sim tentar o certificado do PMP. Esse certificado, de fato, ele é muito valorizado pelo mercado, né? Muitas empresas pedem esse tipo de certificação para os gerentes de projetos. E existe muita oportunidade de mercado em projetos, né? O curso aqui da Uninove, ele também te dá base, né? Como eu disse, você tem que fazer um selfie, né, de estudo de 80 horas. O curso da Uninove te ajuda nessas 80 horas adicionais de estudo de gerenciamento de projetos. Não é um curso voltado para você tirar uma certificação PMP, mas é um curso voltado para você ter as bases
e também ter um pouquinho mais de conhecimento em gerenciamento de projetos, que vai ser muito bom para a sua carreira. Bom, aqui eu coloquei como é que a gente faz, né, para buscar essa certificação, em busca da certificação, né? Então, como eu disse, você precisa ter grau superior ou secundário, comprovação de horas em gerenciamento de projetos, um treinamento formal por alguns institutos que darão esse treinamento, né? Esse treinamento pode ser de 35, 40 horas, e estudo, né? O curso aqui da Uninove, livros, vídeos, e aí você marca a sua prova lá no PMP. Essa prova ela é paga, né? Você tem que pagar para fazer essa prova, e aí se você passa, o PMI emite um certificado de gerente de projetos para você, né? Então você é um gerente de projetos certificado pelo PMI, que isso é muito, muito valorizado pelo mercado. Muito bem, pessoal, agora os conceitos. O que a gente vai ver aqui de conceitos, né? Primeira coisa, o conceito sobre gerenciamento de projetos, né? O conceito, gerência de projeto. Gerenciamento de projeto é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto, a fim de atender aos seus requisitos. Gerenciamento de projetos é realizado através do processo que recebe entradas e geram saídas. Ou seja, todo projeto ele tem uma quantidade enorme, uma quantidade muito grande de informações. Muitas pessoas envolvidas, muitas informações envolvidas, comunicação ela tem que ser muito bem feita, gestão de custos, gestão de riscos, né? Todo projeto ele envolve inúmeras variáveis, essas variáveis precisam ser gerenciadas pelo gerente de projetos. Então ele tem que ter uma habilidade de receber todas essas informações, né? E entregar essas informações transformadas em resultados, né, que são os resultados do projeto, né? Uma coisa interessante sobre projetos é que todo projeto ele tem início e tem fim, né? Existe uma diferença entre projetos e operações, né? O projeto ele tem um início e tem um fim. A parte de operações, não. Operações é um processo contínuo e constante, né? Então imagina um cara que trabalha numa fresadora, um profissional que trabalha numa fresadora dentro de uma empresa. Ele sempre vai fresar uma peça continuamente e durante muito tempo, né? Interminavelmente, enquanto a empresa existir, enquanto ele se for um colaborador da empresa. Gerência de projetos não, o projeto tem início e tem fim. Então, por exemplo, vamos imaginar, construção de um shopping, isso é um projeto, início e fim. Entregou o shopping funcionando, acabou o projeto. Evento, Fórmula 1 no Brasil, isso é um projeto, início e fim. Aliás, a Fórmula 1, terminou uma Fórmula 1, já começa o planejamento da próxima Fórmula 1 e tem um gerente de projetos para cuidar de tudo isso. Tá claro? Alguns conceitos ainda, né? Gerenciar um projeto ainda inclui o quê? Identificação das necessidades. O que eu preciso para o projeto? Recursos, pessoas, dinheiro, tempo. Eu preciso fazer essa identificação de quais são as necessidades do projeto. Cada projeto tem as suas características individuais. Estabelecimento de objetivos claros e realizáveis, né? Todo mundo tem que saber o que quer fazer e isso tem que ser muito real. Eu não posso tentar fazer alguma coisa em projeto que é impossível. Vamos construir uma nave para chegar em Júpiter. Não dá para fazer um projeto desse tipo, né? Não é realizável, né? Daqui a alguns anos pode ser que seja, mas hoje ainda não é. A gente pode pensar no protótipo disso, né? Não estou dizendo aqui que a gente tem que limitar a nossa imaginação, né? Ao contrário, a gente tem que botar a imaginação para fluir, né? Mas um projeto tem que ser algo que eu consiga entregar e seja palpável, né? Balanceamento das demandas conflitantes de qualidade, escopo, tempo e custo. Por quê, pessoal? Todo projeto ele é baseado nesses três pilares. Escopo, né? O prazo do projeto e o custo do projeto. A junção dessas três coisas fará com que você entregue qualidade de projeto, né? Uma qualidade esperada, ou seja, todo projeto tem um nível de qualidade esperado. E adaptação das especificações dos planos e da abordagem às diferentes preocupações e expectativas das diversas partes interessadas. Por quê? Um projeto ele envolve muitas partes interessadas. Então eu tenho o acionista, eu tenho a sociedade, eu tenho os meus funcionários, eu tenho o escritório de projetos, eu tenho até a minha própria vida pessoal, né? Muitas vezes o projeto, querendo ou não querendo, nós somos seres orgânicos, né? Isso interfere, né? O nosso trabalho muitas vezes interfere na nossa vida pessoal, né? E isso também está
descrito aqui em projetos. Tá claro? Muito bem. Outro conceito, né? Conceitos, a gente está discutindo aqui os conceitos preliminares de projetos, então aqui a gente tem um conceito. Como eu disse para vocês, a restrição é tripla, né? Escopo do projeto, custo e prazo. Com a junção dessas três coisas, eu vou entregar qualidade, né? O escopo do projeto é uma definição do que é o projeto, né? No documento de abertura de projeto, né? O gerente de projetos, junto com outros envolvidos no projeto, farão o termo de abertura do projeto, já definindo um escopo preliminar, né? O que é esse escopo? O que eu quero com esse projeto? O que eu vou entregar com esse projeto? Dentro desse escopo, a gente tem lá definido também custo e prazo. Iniciou o projeto, começa o gerenciamento dessas coisas, né? Começa o gerenciamento do escopo. Começa o gerenciamento do custo, começa o gerenciamento do prazo, começa o gerenciamento da qualidade. Uma coisa interessante sobre o gerenciamento de projetos é quando a gente pensa, por exemplo, eu vou fazer aqui o meu projeto, churrasco de fim de semana, né? Nesse projeto, é um projeto pequeno, é um projeto que dura pouco tempo, né? E é um projeto que eu consigo controlar ele, por exemplo, numa planilha Excel. Eu consigo fazer um churrasco, elaborar um churrasco para 15 pessoas, o escopo do meu churrasco, o custo, o prazo, com um determinado nível de qualidade numa planilha Excel. Agora vamos pensar, puxa, o projeto Boeing 747, aí eu tenho inúmeras variáveis, que fica complicado você controlar numa planilha Excel. Uma ferramenta que muitos gerentes de projeto usam é o MS Project, que é um software da Microsoft, onde você introduz nesse software várias informações, principalmente relacionadas ao tema prazo, né, tempo e custo, e o software te ajuda a fazer gestão do projeto. O que é fazer gestão do projeto? Eu tenho determinadas atividades relacionadas a outras atividades. Então vamos imaginar aqui, construção do shopping. Puxa vida, construção do shopping, eu preciso colocar ar-condicionado, né? Depois que eu colocar ar-condicionado, eu posso fazer o reboque da parede e a pintura. Significa o quê? Enquanto eu não colocar ar-condicionado, eu não posso fazer reboque de parede nem pintura, porque essas duas atividades dependem da atividade colocar ar-condicionado. Suponha que o fornecedor de ar-condicionado disse para você, eu vou atrasar a entrega do ar-condicionado em 2 meses. As outras atividades também atrasarão 2 meses, porque a atividade principal vai atrasar, né? O que o software vai fazer? O software vai ajudar você a fazer essa gestão, né? Suponha que você tenha uma outra atividade aqui independente, por exemplo, tirar licenças na prefeitura, regulamentar a construção da obra. Puxa, eu vou ter atraso de 2 meses aqui, então eu vou me concentrar nessa atividade que ela não está interligada com a atividade colocar ar-condicionado no shopping, né? O software vai te ajudar a construir essas coisas e a fazer a gestão, inclusive, de custo e de recursos. Eu consigo no software introduzir o tempo, o dinheiro que eu preciso para cada etapa, os recursos que eu preciso para cada etapa, e aí você consegue começar a enxergar os riscos do projeto, que essa é uma atividade importantíssima do gerente de projetos, que é enxergar quais são os riscos do projeto. Como eu disse para vocês, o projeto é único, ele tem início e fim, diferente de operações. Quais são as características comuns de projetos e operações? Características comuns. Primeiro, os dois são executados por pessoas, né? Não são executados por máquinas, né? Operações, eu tenho até algumas operações automatizadas que são realizadas por máquinas, mas eu tenho que ter gente gerenciando isso, fazendo gestão. Para ambos os casos, os recursos são limitados, né? Projetos, às vezes, mais ainda, porque como ele tem início e fim, eu só tenho recurso para aquele período de tempo. Se eu atrasar um pouquinho a entrega, eu já comprometi recursos do projeto, ou seja, financiamento do projeto. E o planejamento é sempre executado e controlado, né? A gente faz o planejamento, executa, controla e faz gestão, né? Essa é a função principal de um gerente de projetos, fazer gestão. Aqui uma coisa importante, pessoal. Quando o PMI descreveu no PMBOK algumas atividades, mapeou as boas práticas de gerenciamento de projetos, né? Então ele dividiu isso em áreas do conhecimento e grupos de processo, né? O PMBOK ele já está na 5ª edição, né? Ele já está na 5ª edição. A 4ª edição do PMBOK ele dividiu em 5 grupos de processos, 9 áreas do conhecimento e 42 processos
diferentes. Quando o PMI lançou a 5ª edição do PMBOK, que é o mapeamento das principais atividades, né, o que estava descrito lá? Eles aumentaram uma área do conhecimento. Então a gente passou de 9 áreas do conhecimento para 10 áreas do conhecimento, que eles chamaram essa 10ª área de conhecimento de partes interessadas do projeto. E eles aumentaram em 5 processos. Então hoje, na versão atual do PMBOK, existem 5 grupos de processos, 10 áreas do conhecimento e 47 processos. É isso que um gerente de projetos tem que dominar. Ele tem que dominar esses 5 grupos de processo, ele tem que dominar as 10 áreas do conhecimento e ele tem que dominar os 47 processos. O que é dominar? É conhecer, é saber utilizar e é utilizar na hora certa de maneira correta. Tá claro? Então, as dimensões comuns a todos os projetos, né, que eu disse para vocês, que a gente vai chamar isso de áreas do conhecimento, né? Eu peguei aqui as áreas do conhecimento que está descrito na 4ª edição. Então a gente tem o escopo do projeto, a gente tem o tempo, que é o cronograma do projeto, a gente tem o custo, que é o quanto de dinheiro eu vou gastar no projeto, ou eu posso gastar no projeto, eu tenho os níveis de qualidade esperados para o projeto, eu tenho os recursos humanos necessários para trabalharem no projeto, eu tenho as ferramentas de comunicação, como eu disse, são muitas pessoas envolvidas, muitas variáveis envolvidas, e eu preciso ter uma ótima comunicação, os riscos do projeto e as aquisições, negociação com fornecedores, compra de materiais, etc. Tudo isso necessita de uma integração. Essa integração, né, esse catalisador é o gerente de projetos. Ele vai fazer toda essa integração dessas 9 áreas, dessas 8 áreas, 9 áreas do conhecimento junto com a integração, né? Uma coisa importante de projetos é que o projeto normalmente ele tem um sponsor. Quem é o sponsor do projeto? É o patrocinador do projeto. O gerente de projetos, constantemente, ele precisa dar feedback ao sponsor do projeto sobre o andamento do projeto. Como é que estão as questões de gerenciamento de escopo? Como é que estão as questões de gerenciamento do tempo? A gente vai cumprir o projeto no prazo? A gente vai conseguir entregar dentro do prazo contratual, dentro do prazo que foi prometido? No início dessa aula eu falei, por exemplo, que o evento Fórmula 1 pode ser um projeto que tem um tempo pré-determinado. Imagina que um escritório de projetos está fazendo o gerenciamento do projeto, evento Fórmula 1 no Brasil, e diz assim: puxa vida, pessoal, a gente vai ter um atraso e eu não vou conseguir entregar na data prevista. Imagina, você tem um montão de coisa envolvida, você tem televisão envolvida, você tem mídia envolvida, você tem jornalista envolvido, empresas fornecedoras. O evento tem que acontecer naquela data. Por isso que o gerente de projetos, no exemplo Fórmula 1 no Brasil, ele precisa apontar os riscos desse evento. Quais são os riscos desse evento? O que eu tenho que fazer para que a coisa aconteça no tempo? Neste tipo de evento, por exemplo, o Fórmula 1, o custo sempre é importante em todos os projetos, mas entre escolher uma coisa ou outra, é muito melhor você gastar um pouquinho a mais e entregar o Fórmula 1 no prazo. Diferente do exemplo de shopping que eu dei, que é muito melhor você economizar um pouquinho mais, e entregar ele um pouquinho depois. Não vai ter tanto impacto assim. Quer dizer, impacto sempre tem, na verdade, mas a gente sempre tem que ponderar, eu sempre tenho que tomar uma decisão sobre o que é mais importante na entrega do projeto. Isso está muito relacionado às características de cada projeto. Bom, aqui, pessoal, eu montei uma tabela para vocês, onde a gente tem aqui as áreas do conhecimento, e os processos, que eu falei para vocês nos slides anteriores. Então aqui, as áreas do conhecimento, eu tenho lá integração, escopo, tempo, custos. Tenho também qualidade, recursos humanos, comunicação, riscos e aquisição. Então vamos ver aqui, por exemplo, na parte de integração. Na parte de integração eu tenho iniciação do projeto, desenvolver o termo de abertura do projeto. Todo mundo concorda que o projeto é isso, todo mundo concorda que o tempo é esse, todo mundo concorda que o custo é esse, todo mundo assina o termo de abertura do projeto e se inicia o projeto.
Planejamento, desenvolver o plano de gerenciamento de projetos. Tem que ter um plano, né? Tem que ter um planejamento, né? Eu faço o planejamento e do meu planejamento nascerão os meus planos, né? Que são as adequações do projeto. Depois, a execução. Eu preciso orientar e gerenciar esse projeto para que ele aconteça. Monitoramento, monitorar e controlar o trabalho do projeto e realizar o controle integrado de mudanças. E depois o encerramento do projeto. Eu posso fasear o projeto. Fase 1, fase 2, fase 3. O encerramento de um projeto, ou ele é o projeto entregue como um todo, ou ele é entrega de algumas fases do projeto. Depois, o escopo. Coletar os requisitos dentro de planejamento, porque o escopo é o quê? O planejamento. Depois, definir o escopo e criar o EAP. O que é o EAP? O EAP é Estrutura Analítica de Projetos, né? Eu escrevi aqui para vocês. Então tá aqui, né? Estrutura Analítica de Projetos. Tá claro? Monitoramento e controle, verificação do escopo, controlar o escopo. Depois aqui, tempo. Notem, pessoal. Cada um desses itens, né, dentro dessas áreas do conhecimento, são processos diferentes. Então, dentro da área conhecimento integração, dentro do processo iniciação, eu tenho um processo chamado desenvolver o termo de abertura do projeto. Lembra que lá atrás eu disse para vocês que a gente tem 5 grupos de processos, 9 áreas do conhecimento e 42 processos. Eles estão aqui, né? 9 áreas do conhecimento, 5 grupos de processo e cada um desses é um processo, que totaliza 42 processos na 4ª edição. Na 5ª edição, 47 processos. E aí a gente avalia, né? Vai fazendo os cruzamentos. Tempo, definição das atividades, sequenciamento das atividades, estimativa dos recursos, estimar a duração das atividades, desenvolver o cronograma. Tudo isso, como eu disse para vocês, dá para fazer dentro do software MS Project. Depois, em monitoramento e controle, controlar o cronograma, gestão do cronograma. O software te auxilia nisso. Né? Uma coisa é óbvia, né? Não adianta você querer se aventurar em pegar um projeto grande, um projeto que tem inúmeras variáveis e tentar fazer a gestão dele numa planilha Excel. Você vai sofrer, né? Não tenha dúvida que você vai sofrer. É bom que você seja auxiliado por um software específico para isso. A parte de custos. Estimar os custos, determinar o orçamento, controlar os custos. Ou seja, tudo que você vem aprendendo aqui na Uninove, matemática financeira, finanças, gestão de pessoas, gestão do tempo, gestão de comunicação, tudo isso é aplicado em projetos. Todo esse conhecimento que você veio adquirindo aqui durante esse tempo de estudo na universidade, você pode usar e aplicar em gerenciamento de projetos. Depois a gente tem área do conhecimento, qualidade, planejamento, planejar a qualidade, execução, realizar a garantia da qualidade, depois monitoramento e controle, realizar o controle da qualidade. Todo projeto tem um nível de qualidade mínimo esperado. Recursos humanos, gestão de pessoas, desenvolver o plano de recursos humanos, mobilizar equipe, desenvolver equipe, gerenciamento de equipe do projeto. As equipes em projetos, elas não são equipes fixas. Eu posso trazer equipes e usar naquele projeto aquelas pessoas, depois terminou o projeto, eu devolvo essas pessoas para suas áreas, para suas respectivas áreas e formo uma nova equipe para um novo projeto. Cada projeto ele demanda uma quantidade de pessoas diferente com conhecimentos diferentes. Comunicação, identificar as partes interessadas, planejar as comunicações, distribuir as informações, gerenciar as expectativas das partes interessadas e em monitoramento e controle, reportar o desempenho. Né? O gerente de projetos ele tem que ter muita habilidade em comunicação. Ele vai se comunicar com as equipes, ele vai se comunicar com o sponsor, ele vai se comunicar com os clientes, ele vai se comunicar com a sociedade, ele vai se comunicar com os fornecedores. O gerente de projetos ele tem que ser uma pessoa de fácil comunicação, de grande flexibilidade, de grande criatividade. Apontar os riscos do projeto, né? Os riscos sempre precisam ser apontados, né? Não pode existir um risco que eu não tenha previsto, né? Em caso de acontecer esse risco, qual é a minha alternativa? Eu sempre tenho que ter alternativas para os possíveis riscos no projeto. E aí dentro do planejamento, planejamento e gerenciamento de risco, identificação dos riscos, realização de análise qualitativa dos riscos, realização da análise quantitativa, planejamento das respostas aos riscos, plano B, não é? Que eu disse para vocês.
Monitorar e controlar os riscos dentro de monitoramento e controle. E depois na parte de aquisições, dentro de planejamento, planejar as aquisições, né, o que eu vou precisar, quem são os meus fornecedores, com quem que eu tenho que me relacionar. A execução, conduzir essas aquisições, né, eu preciso me relacionar, como eu disse, por exemplo, com fornecedores. Administração das aquisições, monitoramento e controle. E encerramento das aquisições, não preciso mais, né? Isso está dentro da previsão do cronograma. Tudo isso, pessoal, tudo isso junto faz com que você tenha habilidades de gerenciamento de projetos, né? Todas essas coisas utilizadas de forma adequada, de forma racional, de forma criativa, faz com que você tenha habilidades de gerenciamento de projetos. Vocês podem estar perguntando, mas professor, quer dizer que se eu souber tudo isso, está resolvido o gerenciamento de projetos? Obviamente que não. Todo projeto ele vai te trazer surpresas, vai te trazer situações novas, vai te trazer decisões novas. Cada projeto é um projeto. Cada projeto tem a sua identidade. Cada projeto tem os seus próprios problemas. E com isso, o gerente de projetos ele vai aprendendo e ele vai ganhando experiência na tomada de decisão. Muito bem, aqui pessoal eu coloquei as áreas de expertise, né? Então nós temos aqui expertises necessárias à equipe de projetos. Então eu coloquei aqui o gerenciamento de projetos, ele está descrito lá no PMBOK, quais são as principais atividades do gerente de projetos, e aqui algumas expertises necessárias ao gerente de projetos. Por exemplo, habilidades e conhecimentos gerais em administração. O gerente de projetos ele é um administrador, ele está fazendo a administração de um projeto. Habilidades interpessoais, né? Como eu disse, ele tem que ser uma pessoa flexível, uma pessoa que sabe negociar, uma pessoa que está resolvida com ela mesma. Gerenciamento do ambiente de projeto, o escritório de projetos, o sponsor, a execução, o tempo, o custo, o cronograma, etc. E conhecimento padrão da regulamentação na área de aplicação. Se eu estou fazendo um projeto, por exemplo, dentro da área da construção civil, eu tenho que ter um conhecimento mínimo daquilo. Se eu estou fazendo um projeto, por exemplo, dentro da área de tecnologia, eu tenho que ter, por exemplo, um conhecimento mínimo daquilo. Seguindo aqui. Então, quais são as habilidades gerenciais em administração geral? O que o gerente de projetos ele precisa saber e precisa conhecer, né? Além de tudo que a gente já falou. Ele precisa conhecer contabilidade e finanças, porque ele vai fazer gestão do custo do projeto, então ele tem que conhecer matemática financeira, ele tem que conhecer finanças, gestão de custos, marketing e vendas, né? Ele tem que conhecer esse tipo de coisa, né? Pesquisa e desenvolvimento, fabricação e distribuição, ele vai negociar com fornecedores, não se esqueçam disso. Precisa conhecer a estrutura organizacional, comportamento organizacional, administração de pessoal, compensação, benefício, plano de carreira. Como eu disse, cada projeto é um projeto. Eu preciso incentivar as equipes para que elas fiquem motivadas, eu preciso incentivar os meus fornecedores, eu preciso fazer com que todo mundo entenda onde eu quero chegar e o que eu quero entregar com esse projeto. Tá claro? Muito bom. Seguindo aqui, a gente tem habilidades interpessoais, né? Então, como eu disse para vocês no slide anterior, eu tenho lá habilidades de conhecimento geral de administração e habilidades interpessoais. Nas habilidades interpessoais, o gerente de projeto ele tem que ter liderança. Obviamente, o gerente de projetos ele precisa ter espírito de liderança. Pessoal, a gente não pode confundir a liderança com a pessoa que fica chicoteando todo mundo, né? Essa não é o líder, né? O líder é o que faz com que as pessoas sigam ele, que as pessoas façam, é um grande influenciador, né? O que consegue influenciar as pessoas a fazerem de boa vontade o que ele quer, né? Sem pressão, sem carteirada, né? Esse é o bom líder, né? O bom líder é que todo mundo acredita, putz, eu vou fazer o que esse cara está pedindo porque eu acredito que vai dar certo, né? Esse é o bom líder. A comunicação, o gerente de projetos tem que ser um bom comunicador, tem que se comunicar muito bem, tem que conhecer de técnicas de comunicação, né? Tem que saber fazer boas apresentações. Negociação, esse cara vai negociar com o fornecedor, vai negociar com a equipe dele, vai negociar com a sociedade, vai negociar com o sponsor, ele é um negociador, né? O gerente de projetos é um negociador, ele tem que negociar com todo mundo, né? Resolução de problemas, tem que ter muita criatividade, tem que ser uma pessoa extremamente criativa para resolver os problemas que acontecerão no projeto, e os problemas dificilmente se repetem, cada projeto é um projeto.
Influência na organização. Algumas organizações elas são voltadas ao gerenciamento de projetos, então elas trabalham no modelo de projetos. Outras organizações elas não trabalham no modelo de projetos. Nas organizações que trabalham em modelo de projeto, em estrutura, né, em organograma de projetos, o gerente de projetos ele tem muita influência na organização, porque ela trabalha naquele modelo. Outras empresas trabalham no modelo de gerente de produtos, por exemplo. E aí é diferente. O gerente de projetos talvez não tenha tanta influência quanto um gerente de produtos. Isso depende muito da cultura de cada empresa e da forma que cada empresa acha que é melhor trabalhar. Se for uma empresa voltada a uma estrutura de gerenciamento de projetos, então o gerente de projetos ele tem muita influência na organização. A organização tem que dar um mínimo de credenciais para esse profissional tomar decisões. No ambiente de projetos, né? Influência socioeconômica, né? Ele precisa entender essas coisas, ele precisa gestionar essas coisas, e por isso lá atrás a gente falou, né? Ele precisa entender o ambiente de marketing, ele precisa entender o ambiente de negócios, o ambiente de vendas, ele tem que ter uma influência socioeconômica. Tem que entender de normas e regulamentação, ele precisa entender sobre internacionalização, ele precisa entender sobre influências culturais, né? Muitas vezes a gente trabalha com projetos que são projetos internacionais. Então, a minha equipe não está toda aqui no Brasil, por exemplo, né? Eu estou trabalhando num projeto onde, por exemplo, a minha equipe de desenvolvimento está lá na França, né? Onde, por exemplo, o meu pessoal de recursos humanos está na Inglaterra. Então, eu preciso entender um pouquinho da cultura de cada uma dessas pessoas, porque todos eles, né, poderão compor a minha equipe, culturas diferentes. Então, eu posso ter uma equipe formada por indiano, por francês, por inglês, por chineses, né? Todo mundo está compondo a minha equipe, né? Essas pessoas não estão aqui no Brasil, eu estou com um projeto de entrega mundial, eu vou fazer essa gestão, né? Hoje a gente tecnologicamente já consegue fazer isso, tem capacidade de fazer isso, né? Nem sempre o seu chefe precisa estar presente, eu posso usar Skype, eu posso usar GoToMeeting, eu posso usar inúmeras ferramentas, né, para poder fazer gestão de equipes em outros lugares fora do Brasil, por exemplo. E é isso, pessoal. Como eu disse para vocês, eu agradeço bastante vocês terem vindo para essa aula, vocês terem assistido o vídeo, né? Espero que esse vídeo ajude vocês a terem alguns insights sobre gerenciamento de projetos. A minha sugestão é que você estude o conteúdo de gestão de projetos que existe na plataforma, na Uninove. Estude por outras fontes, existem livros sobre gerenciamento de projetos. Na nossa ementa, nós recomendamos diversos livros, né? Se você gostou do tema, se você gosta do tema, se você trabalha com gerenciamento de projetos, monta a sua biblioteca particular de gerenciamento de projetos. Na nossa ementa, na ementa que você receberá do seu professor, existem lá recomendações de bibliografias sobre gerenciamento de projetos. Usem o YouTube tem muitos vídeos sobre a discussão de gerenciamento de projetos. Entrem nos fóruns de discussão de gerenciamento de projetos. Venham aqui na biblioteca, peguem os livros de gerenciamento de projetos. Se você gostar de gerenciamento de projetos, mergulhe de cabeça nesse tema, né? Tente futuramente tirar, por exemplo, uma certificação PMP, isso vai te ajudar muito, vai te ajudar bastante. Você vai encerrar aqui um nível superior, vai ter uma graduação, ainda mais com uma certificação PMP, você vai ser um profissional, não tenho dúvida nenhuma, super requisitado pelo mercado. E, mais uma vez, muito obrigado e fiquem com Deus.